Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Está escrito, queridos ouvintes: Vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele, isto é, o homem, buscou muitas invenções. Outras versões nós vamos encontrar que Deus fez o homem perfeito. Isto aqui, queridos ouvintes, está nos afirmando que quando Deus criou-nos em Adão, não nos criou pecador. Podemos crer, segundo a Bíblia Sagrada, que assim foi, porque Deus não fez um homem, ele já pecador. Deus fez um homem reto, justo, perfeito, santo. Glória a Jesus. Como que isso sucedeu? Venha comigo. Primeiro livro, chamado Gênesis, isto é, começo, início, princípio, enfim. Glória a Deus. Que foi que lemos? Eclesiastes 7, 29, que Deus criou o homem reto. Como disse, tem versão que vai dizer, criou o homem perfeito. Outra vez repetindo, Deus não nos criou já pecadores. O apóstolo Paulo vai dizer que fomos feitos ou constituídos pecadores, mas não por nós, por nossa própria vontade. Como isso aconteceu? Então vamos à raiz da história. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1 ainda, versículo 26, está escrito. Glória a Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E o verso 31 diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e o dia sexto. Olha o que está escrito no 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e ali estava o próprio homem. E viu Deus tudo quanto tinha feito,
e eis que era muito bom. Por isso o escritor, o sábio é assim chamado, Salomão, disse: vede, isso achei, que Deus criou o homem reto, perfeito, não pecador. Certa vez Jesus disse: no princípio não foi assim. Isto é, a humanidade ela não era pecadora quando da sua criação pelo seu Criador Deus. Que coisa tremenda meditarmos nessa verdade. E está aqui tudo direitinho, tudo escrito e explicadinho. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus não é pecadora, não é imperfeita. Então, o homem foi criado perfeito. Mas, irmão, e de onde vem essa história da questão do pecado? Porque hoje toda criança, até depois de alguns anos já, pouquíssimos anos, ela já percebe e já entende que é pecadora. Vamos à palavra. Capítulo 3 de Gênesis. Mas entendamos que fomos criados perfeitos. Lá no início. E foi o que lemos em Eclesiastes 7, 29. E, digamos, confirmamos aqui em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 31. E o 31 conclui dizendo: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, tudo. E aí, o homem também, isto é, a humanidade, em Adão e Eva. Porque aqui diz que Deus criou, macho e fêmea os criou. Mas sem mais delongas, porque o relógio corre, capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem? A serpente. Na verdade, o diabo. E esta disse para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olha, irmão, como o diabo é astuto. O que foi que Deus disse? Olha, Deus criou o homem, colocou ali e disse: eis que vos tenho dado todas as árvores que dá fruto, todas as árvores que dá fruto de semente eu tenho dado, tudo. Olha como o diabo entra. É assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores. Ele inverteu, de propósito. Ele fez um trocadilho de palavras. E isso ele utiliza ainda hoje. Por isso a Bíblia nos ensina: sede sóbrio e vigiai. Porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ei, não é assim aquele negócio, sabe, feio. É com esse tipo de coisa, com esse trocadilho de palavra que, se não se ficar atento, ele nos enrola. Como se diz no Nordeste, ele nos enrola, nos engana. Porque ele sabia como Deus tinha falado, mas ele perguntou dessa maneira, ele inverteu as coisas. É assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse assim, quanto a tocar. Porque Deus criou o homem para lavrar e cuidar do jardim. Inclusive a árvore estava lá também. Ele precisava fazer manutenção ali. O que é cuidar? É tomar de conta. Mas eu entendo aqui, irmãos, que o diabo, com aquela pergunta, ele já conseguiu dar uma misturada. E quando Eva vai falando, ele diz: Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, mas da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, sim, nem nele tocareis. A gente não vê isso, Deus dizendo de não tocar. Aí prossegue: para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse para a mulher:
certamente não morrereis. Ele não tutubia, irmãos, tutubia, ou seja, ele não tem dúvida, ele coloca, eu digo ele, concernente à serpente, porque na verdade era o diabo. Aí o diabo, quando vai falando na sequência, ele disse, olha, como quem já viu que já tinha dado o primeiro passo em relação a Eva, ele estava ganhando já a ponta, ele disse, certamente você não vai morrer. Aí ele vai induzindo, ó. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Está vendo? É terrível, mas foi assim que aconteceu. E queridos amigos aqui presentes, e tantos quantos possam estar nos ouvindo, isso aqui é chamado de a queda. A queda do homem, a queda da humanidade no pecado. O homem pecou aqui. E qual é o pecado do homem? É entendido ainda hoje, no meio que não medita na palavra, que o pecado foi o relacionamento sexual de Adão com Eva. E não é verdade. Porque quando a gente leu aqui, diz, e Deus o criou, os abençoou, e a versão mais correta é, crescei sede fecundos. O pecado é de fato e de verdade, porque o homem deixou de acreditar em Deus quando Deus disse, se comer, morre. E o diabo veio e disse, não, certamente você não morre. E o homem creu mais no diabo do que em Deus. E aí desobedeceu, tomou da árvore, comeu e morreu. E aí em Adão, todos fomos feitos pecadores. É assim que está escrito e é assim que aconteceu, e essa é a verdade da palavra. Mas vamos continuar. Diz aqui. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Aqui também já muda de dispensação. Falando aí nas dispensações de Deus. O homem antes da desobediência, não sei quantos anos foram, isso também não é relevante tão quanto para afetar-nos a salvação. No primeiro estágio, o homem é criado inocente, né? Aí vem a dispensação da inocência. Aí o homem passa agora, sai da inocência para o estado de consciência. Consciência do pecado. Eles estavam como duas crianças, literalmente nus, e não tinha malícia, não tinha percepção. Aí, queridos, desde aqui, coser aventais é procurar fazer justiça própria, como diz Paulo lá em Romanos, e é o homem procurando consertar o seu próprio erro. E isso nunca foi aceito por Deus, porque não funciona. Porque se funcionasse, não teria a necessidade de Deus ter enviado Jesus. Por quê? Quando diz o verso 7, e foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí entra o medo, pela primeira vez a Bíblia vai falar, o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus. Olhemos e atentemos para essa escritura. E Adão e sua mulher se esconderam da presença de Deus. Pode isso? Pode alguém se esconder? Pode algum de nós, seres humanos, se esconder? O salmista entende posteriormente no Salmo 139 que isso é impossível. Ele diz assim, para onde irei eu do teu espírito, da tua face? Porque se eu subir ao céu,
ele diz: aí o Senhor está. Se eu descer ao abismo, a sua mão me alcança. Então não tenho para onde me esconder. Aleluia, Deus. Mas Adão, aqui no seu já agora estado de culpa, ele procura se esconder quando ele escuta a voz de Deus. E já dá para perceber, irmãos, que desde o Éden, Deus já vem atrás da gente, buscando, procurando. Porque o homem aqui havia pecado. Mas Deus veio como costumeiramente vinha. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus. Então, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde você está, Adão? Aleluia. E ele disse: ouvi a sua voz, ou a tua voz, soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Então disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E para a mulher Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão Deus disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e os vestiu. Amém. Está aqui, queridos, onde tudo começou. E vejamos o que diz a palavra. Deus foi a cada um, buscando a responsabilidade de quem? Ele havia falado com Adão. Ele começa a falar com Adão. Quem te mostrou que estava nu? Porventura você comeu da árvore de que te ordenei que não comesse? Adão não assume a culpa. Adão atribui a Eva. Na verdade, entendo que Adão, na verdade, atribuiu ao próprio Deus. Disse: a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Deus vai para Eva. Por que você fez isso? A Eva também não assume. Ela diz: foi a serpente. E eu costumo dizer, quando falo nisso, que muitos de nós ainda temos esse mesmo mau costume. Por que você errou? Porque fulano me incentivou. Por que você fez tal coisa? Porque eu fui mais chiquinho ali. Na verdade, você foi, ele lhe chamou, é verdade, mas você foi porque você quis. Eva havia comido, sim, mas se Adão diz: eu não vou comer, não teria comido. Mas, meus irmãos, está aqui a história da nossa queda.
E você lembra que ainda há pouco nós lemos que quando o homem vem se apresentar diante de Deus, ele vem com a roupa de mato, de folha de figueira. Mas conclui a leitura que eu li aqui, diz que no verso 21, que Deus fez para Adão e sua mulher. E fez o Senhor Deus para Adão e a sua mulher túnicas de pele. Isto é, Deus não aceitou aquela roupa de túnica. Isso está entendido que o que eu venho a fazer para me justificar diante de Deus não funciona. Não é aceito. Isso já mostra, irmãos, que um animal foi sacrificado ali, já apontando para Jesus. Aleluia. Peles de animais. Um animal foi sacrificado. Alguém já começou a derramar sangue por nós. Lá no Éden. Mas não era o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito ainda estava por vir. E para concluir, vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu para nos ensinar sobre isso na carta aos Romanos. Quando chega no capítulo 5, e aí, queridos, aí a gente percebe que a Bíblia ela não é complicada, ela é maravilhosa para nos ensinar. Diante do que nós já expomos, veja o que diz no capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? O homem ele vivia afastado de Deus até que Jesus viesse. Aí Paulo diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. O homem tinha perdido essa paz. Se nós entendemos direitinho lá em Gênesis, o homem tinha comunhão direta com Deus. Quando ele desobedece, ele cai e ele perde. E aí daí para frente, irmão, depois que o homem é expulso do jardim, aí as nações começam a crescer. E aí começam a brigas e guerras e matança, até que chega o dilúvio, como já foi citado nessa noite, porque Deus olhou e diz, não, vou destruir todos os seres humanos, porque me arrependo de os haver criado. A violência tomou de conta dos homens, porque se afastaram do seu Criador. Aí veio o dilúvio. Aí recomeça em Noé. E nós estamos vivendo dias bem parecidos. Hoje uma vida humana vale menos que um celular mais barato que possa ter. E às vezes o cara entrega o celular e ele ainda acha pouco, não, vou matar você não vale nada. Bah! Violência sobre violência. É praticamente as coisas se repetindo. Está tudo escrito. Mas vamos, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser sempre assim, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Nós podemos entrar diante de Deus pela fé a esta graça. Aí ele continua, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tudo foi porque Jesus fez, irmão. Glória a Deus. Eu fiz questão de ler a história da queda e estou fazendo questão de ler isso aqui porque está mostrando como se dá a nossa salvação. Por Jesus. Olha que coisa linda. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Sabe o que é ímpio, irmãos? É incrédulo, é aquele que não crê, o que blasfêmia. Mas ele morreu por estes. Aí diz aqui, porque apenas alguém, irmãos já gostam de citar, morrerá por um justo. Por quê? Apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Não é certeza, há uma possibilidade. Poderá ser que.
Aí, olha o que vem. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Aí ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Lembra que nós citamos, não é que nós citamos que está, por interpretação lá, que morreu algum animal lá no Éden, que já apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. E olha o que Paulo escreve aqui agora. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, isto é, pelo sangue de Jesus. Nós ouvimos os irmãos aqui falando da justificação. E é pelo sangue do Filho de Deus que foi derramado lá na cruz. Aleluia. É o segredo de toda a vitória. Ó, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, aí ele diz, ó, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, olha o que a morte de Jesus traz para nós, a humanidade. Reconciliação com Deus. Isso é mais uma prova de que Gênesis é real. Isto é, de que antes do homem desobedecer, ele tinha comunhão, ele era amigo, eles eram amigos, o homem e Deus. O que é reconciliação? Reconciliação é duas pessoas que são amigas, brigam, ficam inimigas, mas depois volta e se reconcilia. É isso, irmãos. E esse entendimento em relação ao nosso Criador é correto. E a reconciliação nossa com Deus se dá pelo que Jesus fez. Alguém colocou aqui que Jesus é o nosso fiador. É isso? É. Isto é, você vai para o banco, leva lá identidade, CPF, papel de água ou de luz, ok. Começa a fazer o cadastro e você quer 10 mil reais. Mas aí o banco procura de você, qual é a sua fonte de renda? Aí você diz, eu ganho X de salário. Aí vai lá para os requisitos do banco, aí ele olha assim, pelo que você ganha, você não tem condições de tirar 10 mil reais, você pode tirar 5. Mas, se você tiver um fiador, isto é, alguém que ganhe mais do que você e vá lá e assine por você, aí você tira. Só que aquela pessoa que vem se torna responsável por você. Aí que lindo. A Bíblia diz que Jesus é isso. Aleluia. Nós não temos condições de pagar, mas aí ele veio e disse, está pago. Porque aquela expressão na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Eu já vi um camarada que entende de hebraico dizer que aquela expressão quer dizer, está pago. Glória a Deus. Está pago. Glória a Deus. Você está entendendo que não é por nós, é por Ele. Então diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte. A morte de Jesus traz reconciliação. Aí Paulo vai dizer, muito mais. Eu sempre, quando leio, a gente sempre diz assim, muito já é muito e mais já é mais. Aí Paulo junta as duas, assim, muito mais, estando já reconciliado. Aí ele diz, o que é que só? Paulo diz, se a gente na condição de inimigo, com a morte do Filho de Deus, nós fomos reconciliados, aí o que é que tem por vir? Me lembrei do pastor Antônio Gilberto. Irmão, é muito mais coisa. Salvação é muito mais. Tem muito mais coisa a ser revelada. E é o que Paulo está dizendo aqui. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliado. Aí é que vem coisa. Aleluia. Foge a mentezinha humana. Aí ele diz, muito mais. Estando já reconciliado, ele diz, seremos salvos por ele. Ou melhor, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
E ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom. Eu me lembro da leitura e do que o irmão Hanoi estava pregando, e que Jesus diz ali. Ele diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um muitos morreram, e outra vez a expressão, muito mais a graça de Deus. Glória a Jesus. Muito mais se... Olha o que é que Paulo está nos mostrando, queridos. Que se os simples atos de Adão comer de um fruto desgraçou todos nós, a humanidade, aí ele vai e diz, muito mais a graça de Deus, que é de um só, Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que eu tenho dito aos irmãos, precisamos falar mais de Jesus do que da desobediência de Adão. Porque é mais excelente, é muito mais. Não é assim o dom. Aí na conversa que nós estávamos ouvindo, a exposição aqui, capítulo 4 de João, ele disse assim, mulher, dá-me algo. Ela disse, como? Como é que tu é um judeu e vem pedir algo a mim? Desse jeito ela entra na conversa. Aí ele disse, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, ele, Jesus, é o dom de Glória Deus. a Deus. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus e tu soubesse quem é que está te pedindo água, aí você invertia o pedido, você me pediria e aí eu ia lhe dar água viva. Aleluia, Deus. Como é lindo as escrituras, irmãos. O dom de Deus é o próprio Jesus. Por isso que Paulo escreve aqui e diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, e o nome dele, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Abundou é abundar, a abundância é superior. Glória a Jesus. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo, juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Só para concluir, que eu sei que eu acho que talvez já tenha estourado às 9 e o frio está apertando. Glória a Jesus. Mas aqui diz, ele está mostrando, se a desobediência foi forte, aí ele diz, muito mais a obediência. A desobediência de Adão causou morte a todo mundo. A obediência de Jesus traz vida. E a obediência do Filho de Deus é muito mais forte, superior, muito mais maior do que a desobediência de Adão. Por isso ela pode nos salvar da condenação eterna. Aleluia. Em Jesus Cristo podemos ser salvos. E o que fazer já foi dito. É receber essa graça, esse dom, presente de Deus, que Ele nos dá gratuitamente. Que Deus nos abençoe, somos gratos a Deus por mais essa oportunidade. Vamos ficar de pé. Pedimos desculpa por ter